Isso aqui é um outro tipo de movimento. Tá? Então, é só o movimento, sem lidar com forças ou por que o movimento está acontecendo, ou seja, por que esse negócio está se movendo. Tá? A gente vai ver, só analisar esse tipo de movimento aqui. Tá? Então, a primeira coisa, deixa eu colocar aqui, a primeira coisa que a gente tem que definir quando a gente vai estudar o movimento é dizer, olha, o movimento acontece, o movimento que a gente observa depende de quem está observando. Tá? Por exemplo, essa bala de canhão aqui, né, o movimento dela, ela é descrito nessa linhazinha azul para o cara que está aqui olhando, para esse observadorzinho, ele está observando. Então, quando ele olha para a bala, ele vê esse movimento que está sendo mostrado aqui. Tá? Então, agora, deixa eu colocar aqui. No caso, por exemplo, um avião lançando uma bomba. Tá? Quando o cara que está no avião e olha a bomba, quando o piloto do avião, ele olha a bomba, ele vai ver a bomba sempre embaixo do avião. Isso desprezando a resistência do ar. Despreza o efeito do ar. Se está chovendo, se não está chovendo. Então, tirando essas perturbações, quando o cara do avião olhar para a bomba, ele vai ver a bomba sempre embaixo do avião. Então, o piloto do avião ele vai dizer, olha, essa bomba está caindo numa linha reta. Para esse piloto aqui, deixa eu colocar aqui, para esse cara que está olhando aqui, vou colocar assim, azul. Para o cara que está aqui dentro da cabine do avião, ele vai ver em cada instante, quando ele olhar para a bomba, ele vai ver a bomba embaixo dele, embaixo do avião. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a bomba está embaixo do avião. Aqui na outra situação, quando o avião andou um pouquinho. Peraí. Aqui na outra situação, a bomba também está embaixo do avião. Aqui, a bomba também está embaixo do avião. Então, quando o piloto do avião olhar para a bomba, ele vai dizer, olha, essa bomba está andando em linha reta, porque ela está sempre embaixo de mim, então ela está em linha reta para o piloto do avião. Agora, para esse carinha aqui, B, essa bolinha B aqui, deixa eu fazer um risco aqui nele. Para esse cara aqui, quando ele olhar para a bomba, ele vai dizer, olha, a bomba está fazendo essa trajetóriazinha aqui, curva, que é essa que a gente observou aqui na bala de canhão. Então, para um cara que está aqui no chão, ele vai ver esse movimento curvo, que é a mesma coisa que acontece com o cara do avião. Para o cara que está parado, a bala vai fazer um movimento curvo. E já para o piloto do avião, a bala vai fazer um movimento retilíneo. Então, a primeira coisa que a gente vê quando vai estudar o movimento depende de quem está olhando esse negócio. Né? Deixa eu ver aqui no... Aqui tem, por exemplo, aqui, ó, num parque de diversão. Para deixa eu colocar aqui, assim. Vamos supor esse carinha de óculos aqui. Tá? Se esse carinha de óculos olhar para o amigo dele, esse cara que está aqui do lado, ele vai dizer, olha, o cara está sempre aqui do meu lado. Então, se o cara de óculos olha para o cara do lado, ele vai dizer assim, olha, esse cara do lado está parado em relação a mim. Por quê? Porque o tempo está passando e esse carinha do lado continua parado. Para onde eu vou, ele vai atrás. Então, em relação a mim, ele está parado. Tá? Ou seja, o movimento desse carinha aqui para o cara de óculos é zero. Não vai ter movimento, porque
esse carinha aqui vai estar sempre parado em relação ao carinha de óculos. Tá? Agora, se o pipoqueiro olhar, o pipoqueiro está aqui parado, e aí se o pipoqueiro olhar para esse carinha aqui, o pipoqueiro vai dizer, não, esse carinha está se movendo, porque à medida que o tempo passa, a posição dele vai mudando com o tempo. Então, o pipoqueiro vai dizer que esse carinha vermelho está se movendo, e esse cara de óculos vai dizer que esse carinha aqui está parado em relação a ele. Ou seja, esse tipo de movimento depende de quem está olhando. Certo? Por exemplo, vocês que estão aí em casa. Em relação a vocês, o celular ou o computador está parado. Porque, por exemplo, eu estou aqui, o computador está parado na minha frente. Então, eu vou dizer, olha, esse computador está parado, ele não está se movendo. Mas se tiver um observador lá no centro do Sol, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Se tiver um observador lá no centro do Sol, esse cara lá no centro do Sol vai dizer, não, o computador está descrevendo uma trajetória circular. Deixa eu ver aqui, cadê o negócio da trajetória? Isso aqui, ó. Cada um de vocês vai apresentar uma dessas interfaces aqui, lá no final, né, que é fazer basicamente o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu colocar um planeta. Desenhar aqui, ó. Então, se para um cara que está lá no Sol, ele vai dizer que o meu computador está fazendo um movimento curvo. Ou seja, se quando o cara do Sol olhar para o meu computador, ele vai ver o meu computador fazendo essa trajetória aqui quase circular. Tá? Enquanto que, para mim, o computador está parado, porque eu estou vendo ele parado aqui na minha frente. Então, a primeira coisa que a gente vê é isso. O movimento depende do observador. Tá? Depende de quem está observando o movimento. Tá? Então, o fato de dizer que uma coisa está parada ou está se movendo depende de quem está olhando essa coisa. Tá? Então, esse é um ponto. O movimento depende do observador. Tá? Deixa eu só pegar aqui para baixo. Deixa eu ver aqui. Então, a gente coloca, a primeira coisa é o observador, né, que é isso aqui que está colocado aqui. O que é o observador, então? O observador é o cara que está observando o movimento. Tá? Por exemplo, aqui nesse caso, cadê o caso da... Aqui, por exemplo, quem é o observador? Um observador. O observador é esse carinha que está aqui. Tá? Então, ele que está observando o movimento, e aí ele vai ver esse movimento azulzinho aqui da bala de canhão. Tá? Então, a primeira coisa é o observador. E aí, esse sistema de referência aqui, o que é o sistema de referência? São aqueles eixos X, Y, Z que vocês já viram em alguma matéria. Vocês não viram aquele sistema de eixos X, Y, Z? Essa coisa aqui, vocês já viram? Onde é que vocês viram isso? Álgebra linear? Eu não sei como é que é a ementa do curso de vocês, mas essa coisa aqui, vocês viram onde? Ou ninguém viu isso? Vimos em álgebra. Vocês já viram isso? Já, sim. Então. Sim, professor, álgebra linear. Tá. Álgebra linear. Então, pois já fica mais fácil para vocês. Então, o observador é aquele cara que vai observar, basicamente isso, é o cara que está olhando o movimento. E aí, esse cara que está observando, aqui, por exemplo, esse cara aqui, ele vai... Deixa eu colocar, eu vou tirar uma foto aqui desse negócio. Alguém que falou alguma coisa, pode... Vou tirar uma foto disso aqui.
dormindo, peraí. Deixa eu tirar uma foto aqui. Só não sei como é que funciona esse negócio aqui. Ctrl C, eu acho que é Ctrl C. Pronto. Então, o observador aqui, né, no nosso exemplo, é esse carinha que está olhando aqui. Então, esse é o observador. Aí, qual é o sistema de referência dele? É um eixo a gente estudando presencial já é difícil, imagina eu te explicando assim. Cara, aí é que tá, olha, vocês têm que falar, cara, né? É uma coisa que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, o aluno que tem dúvida e pergunta, dizer, olha, não entendi isso, ele vai fazer o papel de bobo durante 5 minutos, que é o tempo que a gente leva para explicar isso. O aluno que tem dúvida e não pergunta, ele pode fazer o papel de bobo pelo resto da vida. Porque em algum momento podem colocar alguém, esse aluno pode parar numa turma onde ele vai ter que explicar isso, cara. Ou seja, se o cara não entendeu isso, ele vai ficar fazendo papel de bobo para o resto da vida. Então, perguntem. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Particularmente, eu olhando aqui, eu acho que essa apresentação aqui no computador, eu acho que ela apresenta vantagens em relação ao quadro. Porque aqui, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, olha, se eu quiser estudar o movimento de um, como é o nome, de um projétil desse, eu posso escrever um monte de equações no quadro, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Então, aqui, como é que fica o alcance quando eu variar o ângulo? Então, a gente tem acesso ao ângulo, tem acesso, por exemplo, aqui, qual é a trajetória. Isso aqui, vocês vão escrever essa trajetória. Vocês vão ver que ela é uma equação de uma parábola. Eu posso mexer nessa altura aqui, né? Por exemplo, quando a gente for estudar o movimento de um pêndulo, o que acontece com o movimento do pêndulo se eu aumentar a massa? Aumentei a massa, 1,4 kg. Ou se eu diminuir a massa, 300 gramas. Ou se eu aumentar o comprimento do fio. O que acontece com o movimento? Ou se eu mexer na gravidade, eu coloquei mais gravidade aqui, ó. Ou se eu colocar atrito, o que acontece com esse negócio? Então, aqui, numa simulação dessa, dá para a gente... eu posso pegar essa massa aqui e colocar aqui, ó. Dá para a gente fazer um monte de coisas. No negócio, por exemplo, desse aqui, vou colocar aqui para vocês. Vocês vão já ver que aqui, por exemplo, o que acontece com essa mola? Deixa eu parar isso aqui. O que acontece com isso aqui se eu colocar um peso aqui junto? Não colocou, né? Aqui, por exemplo. Ih, não está entrando, não sei. Deixa eu ver aqui, da energia desse parque. Aqui, por exemplo, quando a gente vai estudar esse tipo de movimento, deixa eu ligar esse negócio aqui. Deixa eu ver se a gente pode alterar aqui. Não, tá aqui, esse tipo de coisa aqui, ó. Quando a gente for, eu posso pegar isso aqui e analisar esse movimento, ó, me dá velocidade, energia cinética, eu posso mexer na massa da garota, ela pode ficar numa massa bem pequenininha ou uma massa grande. A gente pode mexer na gravidade, pode colocar uma gravidade alta, uma gravidade baixa, pode colocar atrito, que é basicamente colocar óleo ou tirar óleo das rodinhas do skate. Então, a gente consegue, num computador, a gente consegue analisar um monte de coisas que, de outra forma, a gente não consegue. Ou seja, se eu tivesse num quadro, isso aqui ficaria...
Eu acho que essa coisa aqui que a gente pode fazer no computador é mais divertida, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente pode estudar essas forças e deixa eu ver o que mais tem alguma coisa interessante aqui. Isso aqui, para um aluno de vocês, eu acho que fica bem legal, cara. Por exemplo, aqui. Isso daqui eu estou usando para explicar para termodinâmica para minhas turmas de termodinâmica. Por exemplo, a gente pode pegar, colocar moléculas do gás aqui, eu posso diminuir o volume, posso aumentar o volume, posso esquentar esse ar aqui, esse gás que está aí dentro, eu posso esfriar esse gás que está aí dentro. Aí aqui a gente tem a medição da temperatura, da pressão, tem um monte de coisa. Eu posso colocar mais partículas, posso abrir a tampa do recipiente. Ou seja, a gente pode fazer um monte de coisa assim, na hora, que é mais interessante do que ficar olhando um monte de equação, né? É tão interessante que essas coisas vão cair na prova de vocês, que vai ser a avaliação final, vai ser explicar. Não isso aqui, porque isso daqui é de termologia. Não agora, né? Tem que ver lá... depois tem que ver no cronograma o que a gente vai ver ainda. Mas tem coisas bem interessantes, eu acho. Isso daqui é muito interessante, até porque ó, colocar aqui fora, ela cai. Então, acho que fica interessante. E mais interessante do que se fosse eu desenhando no quadro, até porque para eu desenhar um negócio desse aqui, eu ia levar... Não dá para fazer isso aqui no quadro, não dá. Com o pincel... Tá. Vou tirar uma película daqui. Posso colocar um cachorro. Enfim. Voltando lá. Então, isso daqui eu acho que dá para fazer bastante coisas interessantes. Então, o observador é o cara que está observando. Então, seria, por exemplo, cadê o exemplo que eu dei aqui? Nesse cara aqui, né? Esse aqui é o observador. O referencial, o sistema de referências, significa a gente pegar esse observador e ele coloca os eixos x, y, z, que vocês já conhecem, né? Então, esse observador vai colocar junto dele os eixos x, y, z. Vou colocar aqui, vamos supor, o eixo x. Vou colocar de vermelho. Então, esse aqui é o eixo x, esse daqui é o eixo y e esse aqui é o eixo z. Tá? Então, isso daqui vai ser o referencial de espaço e para o referencial de tempo vai ser o reloginho que o cara tem aqui. Então, o observador tem um referencial associado, né? Que no nosso caso, deixa eu ver se tem que colocar aqui dá para colocar um reloginho, deixa eu ver aqui. Tá aqui, seria... aqui só mede velocidade. Mas, enfim, seria um cara com relógio e esses sistemas de eixos x, y, z. Isso seria o observador, referencial, de tempo e de espaço. O espaço são os eixos x, y, z. O tempo é o reloginho do cara. E aí a gente tem o observador e o referencial. Tá? Esses sistemas de coordenadas vocês já conhecem, né? Esse sistema de coordenadas cartesianas, a gente vai falar aqui, mas vocês já viram, né? Só para rever. Então, está aqui, ó. Isso aqui seria o nosso referencial, né? É aquele observador junto com o sistema de eixos x, y, z. Tá? Então, isso daqui seria o referencial. Tá? Ou seja... eu pegar esse cara aqui, esse sistema de eixos com relógio, e colocar lá para o cara que está, para esse carinha aqui. Então, esse carinha com o sistema de eixos e o relógio é o que a gente chama de referencial. E o movimento depende do referencial. Tá?
por exemplo, o movimento dessa bala de canhão do avião aqui, para o piloto do avião é um, e para o carinha que está aqui fora é outro, né? O carinha que está aqui fora vai ver essa trajetória curva, e o piloto do avião vai ver esse caminho retilíneo aqui, né? Então, o movimento depende do referencial, né? Depende do observador, depende de quem está olhando, certo? Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar depois para vocês fazerem com o Elenai. Então, vamos lá. Então, o movimento depende do referencial. Depende do observador, depende de quem está olhando. Professor? Fala, pode falar. Ele é autobreves. É tipo assim, eu pensei num carro, uma pessoa dirigindo um carro, passando por uma pessoa que está sentada, digamos, numa mesa de bar. Para Certo. aquela pessoa que está na mesa, a pessoa do carro está em movimento. Eu posso afirmar também que o cara que está no carro, para ele, a pessoa que está na mesa está também em movimento? Tá, exatamente. Cara, eu vou colocar... Para os dois, para os dois estão em movimento. Eu vou colocar meio ponto para o cara que fez essa observação e que é interessante. Ou seja, eu já vou logo juntando esses pontos para a prova de vocês. Né? Por exemplo, esse tipo de observação eu achei legal. Quem foi que falou isso, cara? São breves. Quem? O nome do cara? Ele é autopolo breves. Eu não entendi direito o nome, cara. Ele é Elton. Polo breves. Ele é Elton Cunha, né? Tá. Então, Isso. É Elton Cunha de breves. Vou colocar meio ponto. O que o Elielton está falando? Né? Ele está falando aqui, por exemplo, nesse caso do... Aqui, quando o pipoqueiro olha para o cara de óculos, quando esse pipoqueiro aqui olhar para o cara de óculos, ele vai dizer, olha, o cara de óculos está se movendo. Por quê? Porque aí é que tá. O que é movimento? Como é que a gente pode dizer que uma coisa está em movimento? É quando a posição dela está variando com o tempo. Se a posição de alguma coisa está variando com o tempo, então essa coisa está em movimento. Isso é a definição de movimento. Por exemplo, esse computador, ele está na minha frente. À medida que o tempo passa, a posição do computador não muda. Então, eu vou dizer que o computador está parado. Quando esse pipoqueiro daqui, esse cara daqui, olhar para o cara de óculos, ele vai dizer o seguinte, diz, olha, a posição do cara de óculos está mudando quando o tempo passa. Então, esse cara de óculos está em movimento. E a mesma coisa para o cara de óculos. Quando o cara de óculos olhar o pipoqueiro, o cara de óculos vai dizer, olha, a posição do pipoqueiro está mudando com relação ao tempo, quando o tempo passa. Então, o pipoqueiro está em movimento. Né? Ou seja, por que o cara de óculos vai dizer que o pipoqueiro está em movimento? Porque a distância entre o cara de óculos e o pipoqueiro varia com o tempo. Então, esse carinha de óculos aqui vai olhar para o pipoqueiro e vai dizer, olha, a posição dele está variando. Essa linha vermelha aqui, que une a gente, ela vai ficando maior à medida que o tempo passa. Então, o pipoqueiro, como a posição dele está variando, então o pipoqueiro está em movimento. Certo? Ou seja, o carinha de óculos está em movimento para o pipoqueiro está em movimento em relação ao carinha de óculos, esse 1 e 2, e esse carinha aqui do lado, esse carinha aqui, em relação, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, então, deixa eu só deletar aqui,
Aqui. Ctrl+. Não estou. Pronto. Então, por exemplo, se a gente perguntar, essa pergunta aqui, ó, esse carinha aqui, que está dentro dessa bolinha aqui, esse carinha está em movimento ou está em repouso? Alguém responde valendo meio ponto para a prova. Depende do referencial, professor. Depende do referencial. Quem foi que falou isso? É o Wagner de Altamira. É Wagner com W, cara? Isso, professor. Tá. Então, Wagner de Altamira. Professor, Oi. esse exemplo que o senhor deu aí do pipoqueiro é semelhante à sensação que a gente sente quando está dirigindo um carro e olha para a paisagem, né? Para as árvores, parece que ela está se movendo, né? É semelhante? Semelhante. É basicamente. Isso dá para ver para o pessoal que anda de navio, o pessoal do Marajó, porque eu já morei perto. Às vezes, o barco da gente tá do lado de outro barco. Aí a gente tem isso acontece mesmo, a gente tem a sensação, por exemplo, que o outro barco está em movimento, porque a gente olha para o outro barco, aí vê ele se movendo, diz, olha, o outro barco está indo para frente. Mas não, na verdade é o nosso barco que está indo para trás. Né? Exatamente. Então, esse movimento depende de quem está olhando. Tá? Voltando aqui. Aí, deixa eu só ver aqui onde é que a gente estava. Bom, então, esse movimento, a gente vai trabalhar com dois tipos de movimento. Um é o movimento de translação e o outro é o movimento de rotação. Tá? São duas coisas diferentes. Translação é quando a gente pega, deixa eu colocar aqui um desenho qualquer, por exemplo, esse cara aqui, ó. Vou copiar ele. Esse carinha B aqui. Vou pegar ele. Então, quando a gente vai transladar esse cara, deixa eu ver, transladar esse cara, significa pegar ele, Ctrl+C, Ctrl+V, significa pegar ele, tá aqui ele. E aí ele sai andando por aí. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui é translação. Tá? Então, esse tipo de movimento aqui é translação. Agora, uma outra coisa seria rotação. Rotação seria pegar esse carinha aqui e fazer ele dar uma cambalhota, ou fazer ele ficar dando piruetas. Aí é rotação. Tá? Tem que tomar cuidado com esse... Deixa eu apagar esse cara daqui. Né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tem um movimento de rotação. Deixa eu tirar o atrito aqui. Aqui tem um movimento de rotação. Peraí, como é que para esse produto? Peraí. Tem um movimento de rotação em torno desse pontozinho aqui. Tá? Desse pontozinho aqui. Então, esse negócio aqui está em rotação em torno desse ponto aqui. Agora, se a gente parar ele, se eu pegar o centro dele aqui, ó, o centro dele, não, eu nem vou falar sobre isso, que é mais complicado. É só para dizer que, dependendo do... Aqui, por exemplo, se a gente coloca isso aqui é um movimento de translação. Esse negocinho aqui não está rodando, né? Essa massazinha aqui.
Tá? Aqui é uma mistura de translação com rotação. A gente pode fazer, deixa eu ver aqui, pode fazer uma pista que seja um semicírculo aqui, e aí a gente pode dizer que ele vai estar em translação. Fala. Eu lembrei agora dos movimentos da Lua, quando eu estudava fundamental, eu errei numa prova de ciências, e eram justamente, da Lua não, da Terra, que era justamente esses movimentos, translação e rotação. E é parecido. Não, é exatamente isso que a gente está falando, né? Cadê? Deixa eu só ver aqui o negócio do... Acho que eu fechei o negócio de... Aqui, né? Olha, cada um de vocês vai pegar uma interface dessa para explicar para a gente aqui, né? Aqui, por exemplo, isso que ela está falando Tem que ligar aqui. Pronto. Aumentar a massa da estrela. Não, do Sol. Não. Pronto. Então, aqui, deixa eu falar, ela vai embora. Vou colocar ela para cá. Não, peraí. Porque eu mexi assim na nossa cabeça, deixa eu começar de novo. Esse movimento que está aqui. Aqui, ó. Então, isso que a Terra está fazendo em torno do Sol é a rotação. Agora, além disso, a Terra pode estar girando em torno do eixo dela, que é a rotação. Ela está fazendo, aliás, esse movimento aqui em torno do Sol é chamado de translação, e além disso, a Terra pode girar em torno dela própria, igual uma bola de futebol, né? A bola de futebol, ao mesmo tempo que ela pode andar, que é a translação, ela pode rotacionar, ela pode estar girando em torno do próprio eixo dela, né? Então, tem um exemplo que eu sempre uso, professor, é quando eu falo assim para os meus alunos que o que é translação? É quando você vai de um ponto para o outro, por exemplo, translação de um espelho, né? Uhum. Então, o espelho que está em movimento, né? Aí agora a questão da rotação, quando você gira no seu próprio eixo, né? Eu posso citar que é uma rotação bem clássica, né? É que nem o Círio de Nazaré. A imagem sai da basílica, do santuário, vai até a catedral, não é verdade? Porque ela transladou, ela se deslocou de um ponto A para o ponto B. Agora, na rotação, ela basicamente fica no mesmo eixo. Aí nós podemos aplicar até a ideia da força centrípeta, né? Tá. Como é o teu nome aí? Quero colocar meio ponto para aí. É o Wagner de Altamira de novo. Tá, pronto. Ok. Então é isso. Agora, a gente vai estudar primeiro os movimentos de translação, tá? E para não complicar muito, a gente vai pegar a translação tipo essa daqui, bem simplesinha, né? E não um negócio mais complicado. Isso aqui, por exemplo, né? Isso aqui é mais complicado. Vamos pegar a translação. E aí, nesses casos de translação, nesse tipo de movimento aqui, a gente pode trocar o corpo por uma partícula. Ou seja, quando eu estou analisando o movimento de translação, em vez de eu considerar o corpo como um todo, eu posso considerar uma partícula do corpo. Tá? Por quê? Porque, deixa eu dar uma parada aqui. Se eu pegar esse corpozinho aqui, vou pegar ele aqui, eu vou dizer, não, eu não quero trabalhar com esse corpo todo. Ctrl C, vou para cá, pegar uma nova janela aqui. Pronto, então eu vou pegar esse corpo aqui. Aí, eu não quero trabalhar com esse corpo como um todo, eu quero trabalhar só com uma parte dele. Tá? Então, em vez de eu trabalhar com esse corpo todo, eu escolho um ponto desse corpo, sei lá, pego um ponto qualquer, pode até ser esse pontozinho aqui, deixa eu apagar. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar mais.
fazer um movimento de translação com esse corpo aqui. Então, eu vou... Peraí, Ctrl Z. Eu ainda sou meio enrolado para fazer desenho aqui no computador. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Aí, para o movimento de translação, em vez de eu pegar, de eu estudar o corpo como um todo, eu vou pegar só esse pontozinho que está no meio dele. Por quê? Porque como a gente está na translação, então, para onde o corpo for, o pontozinho preto vai atrás. Certo? Então, em vez de eu analisar o movimento de um corpo como um todo, eu analiso o movimento só desse pontinho aqui, dessa partículazinha aqui. Vou colocar mais. Tá? Desse pontinho preto aqui. E aí, eu substituo o corpo por uma partícula do corpo. Nesses movimentos de translação, isso funciona. Agora, o que não vai funcionar é se esse negócio aqui estiver rodando, por exemplo. Né? Se ele estiver fazendo, por exemplo, rodando igual um relógio, aí o movimento dele vai ser diferente do movimento do ponto. Tá? O ponto pode ficar parado e esse corpo está girando em torno desse ponto aqui, que é como o Wagner falou, girar em torno do eixo. Né? Então, aí é diferente. Se eu estiver estudando uma rotação, o movimento do corpo é diferente do movimento desse ponto aqui. Mas se eu estiver estudando uma translação, aí o movimento do corpo vai ser igual ao movimento do ponto. Quando o corpo vai para trás, o ponto vai para trás. Quando o corpo vai para cima, o ponto vai para cima. E assim por diante. Tá? Então, na translação, a gente pode substituir o movimento do corpo por um movimento de um pontozinho do corpo. Aí a gente cria essa noção do ponto numa partícula. Então, eu vou trocar todo esse negócio aqui só por uma partículazinha, tá? E aí, eu vou analisar só o movimento dessa partícula aqui. Tipo, pronto. Né? Em vez de eu analisar o movimento do corpo, eu vou analisar o movimento só dessa partículazinha aqui, que era uma partícula que está associada ao corpo. Né? Então, essa partícula, eu transformo o corpo em todo, na minha cabeça, né? Em um ponto. E aí eu fico analisando o movimento de um ponto, porque é mais simples, certo? É mais simples analisar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse movimento de uma partícula. Tá? Então, em vez de analisar o movimento de um corpo inteiro, eu analiso o movimento de uma partícula. E isso vale para a translação, para a rotação é diferente. Tá? Vou apagar esse negócio aqui. Cadê o cursor? Tá, então, a gente vai analisar movimentos de partícula. Para começar, aqui está a translação, né, do corpo. Aqui, por exemplo, nessa figura 1, deixa eu colocar aqui. Nesse lado esquerdo, aqui, isso daqui é um movimento de translação. Tá? No lado direito, a gente fez uma translação, o corpo estava num lugar e foi para outro, e uma rotação. Ou seja, esse ladozinho B que estava para lá, ele passa a ficar para cá. Olha, esse ponto B do corpo, ele estava para um sentido, uma direção, e apareceu em outra direção. Então, isso aqui do lado direito é uma rotação, e isso aqui do lado esquerdo é uma translação. Só translação. A gente vai estudar primeiro o movimento de translação, e aí, em vez de estudar o movimento do corpo como um todo, a gente imagina só um pontozinho aqui dentro do corpo, e aí a gente vai analisar o movimento desse pontozinho, que é esse pontozinho vermelho aqui, tá? No movimento de translação. Tá? Porque no movimento de translação, o movimento do ponto é igual ao movimento do corpo como um todo.
Vamos lá. Referenciais, isso aqui vocês já viram em álgebra. Álgebra. Esses exemplos aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa e tentarem discutir com o Edenay, se tiverem dúvida. Vocês podem falar para mim, tá? São exercícios. Bom, e aí a gente entra segundo esse livro aqui. Eu vou usar esse livro só porque ele é bem conciso, porque senão vai ficar muita coisa para vocês estudarem, e aí vocês ainda têm a parte de matemática, não fica muito pesado. Então, esse livro eu achei, é um livro só de introdução mesmo, né? Ou seja, é mais leve, tem pouca coisa. E aí, seguindo esse caminho, a próxima coisa que a gente tem que ver são esses vetores que vocês já viram em álgebra, né? Isso aqui. E a primeira coisa é, antes de vetor deslocamento, vou até colocar aqui, antes de vetor deslocamento, tem um negócio chamado vetor posição. Posição. Tá?